Graça e paz. Hoje nós iremos refletir um pouco sobre o testemunho de João Batista, o homem que se despiu de sua autoimagem e que não viveu sob a ditadura da reputação. João capítulo 1, versículo 15 diz assim: João deu testemunho dele, de quem? De Jesus Cristo. Quando disse em alta voz, ou seja, quando exclamava: Este é aquele a quem me referia quando disse: Alguém virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. A conjuntura histórica a qual João Batista vivia torna-o um personagem singular. João Batista é aquilo que eu chamo de ponte entre dois eventos singulares e muito importantes na história da redenção. Ele é o elo que liga aquilo que nós chamamos dos 400 anos de silêncio de Deus, onde não houve manifestações proféticas. E ele é o elo entre esse silêncio com a maior fala de Deus na história, que foi a encarnação do Verbo. Imagina, a própria palavra encarnada. E isso nos remete a compreender a singularidade da personalidade de João Batista. Ele era, neste momento histórico, a única testemunha de Jesus. Ora, ele estava apontando para aquele a quem ele identificava como Messias. E isso não era pouca coisa, porque Messias era a grande aspiração do coração judaico. Então ele estava identificando um galileu como aquele que seria o Messias. E de forma isolada. O seu testemunho era único. Ora, e aqui cabe uma pergunta a nós. Teríamos esta ousadia e esta coragem de João Batista dentro do nosso universo, da nossa comunidade, do ambiente que vivemos, de ser o único ou a única testemunha de Jesus e ainda assim não titubear? João Batista, ele exclamava, falava em alta voz, ou seja, ele tinha uma postura de testemunha mesmo. Quando fala que ele exclamava e falava em alta voz, eu não quero aqui destacar o grau da sonoridade da sua voz, mas uma posição, uma postura pessoal que ele tinha com o conteúdo da sua fé. Ou seja, ele era um homem que estava morto para si mesmo. Mas também existe uma razão muito importante para isso. Observe a fala de João Batista. Este é aquele a quem me referia quando disse: Alguém virá depois de mim muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. Ora, a compreensão exata de quem era Jesus Cristo fez de João Batista um mártir. Antes de morrer para Herodes, João Batista morreu para si mesmo. Por quê? Porque quando ele confrontou quem ele era com aquilo que Jesus é, ele não ligou para as consequências. Porque uma vez que o filho, que o cordeiro é maior do que eu, qual limite, que imposição terá fora de mim para eu não apregoar, para eu não pregar o evangelho? Porque se o evangelho é maior do que eu, logo a minha vida deve servir de instrumento e até mesmo vir como uma libação, como uma morte, a fim de que seja anunciado o evangelho. Então nós não podemos suprimir o testemunho daquilo que é maior do que nós. Então João Batista estava encerrado nisso. Ele é maior do que eu. Logo a minha imagem não pode suprimir a imagem de Jesus Cristo. Então, quem se preocupa com a reputação, quem se preocupa com a autoimagem, jamais irá refletir a imagem de Jesus Cristo. E com isto, solapa, vai eclipsar a esperança de pessoas, então, conhecerem o Evangelho por meio da minha e da sua vida. Então, a convocação aqui, nesta reflexão, é que nós venhamos ser iconoclasta. O que é uma pessoa iconoclasta? Aquela pessoa que derruba ídolos, que quebra poste ídolos, que não aceita essa imposição do ídolo. E aqui eu quero chamar para você destruir o maior e o pior de todos os ídolos. Você, eu mesmo. Nós somos nossos piores e maiores ídolos.
A W. Tozer disse que um ídolo não é somente ofensivo quando está em nossas mãos, mas também em nossa mente. E aqui mora o grande problema, que quando a nossa mente está idolatrando algo, provavelmente é porque esse algo que está sendo idolatrado é a nossa própria concepção, os nossos próprios valores, nossa própria imagem. Então João Batista aqui, ele é um personagem que deve ser imitado. Por mais que foi o único, sozinho, isolado, não teve sua reputação como uma coisa que deveria se apegar, porque o Cordeiro de Deus se manifestou e ele se rendeu a esse fato. Que sejamos testemunha. Testemunha não tem o dever nem o direito de aumentar ou diminuir, simplesmente anunciar. Amém? Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe.